Fala, grupo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Balangando o Beiço com Francisco Rosa, que é esse que vos fala. Eu tenho a honra e a lisonja de receber hoje aqui uma grande amiga que entrou na minha vida a partir de um motivo de trabalho. A gente vai entrar nessas questões aqui e falar sobre isso, mas ela é da área da dança, é da criatividade, da cultura, e eu tenho a honra de receber hoje aqui Cristina Fornaciari, ou Fornaciari para os italianos. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Chico. Uma honra estar aqui conversando com você, balangando bem isso aqui com você. Muito bom. Muito bom sempre estar com você. A gente teve, em algumas oportunidades, de colaborar, né? Nós fizemos alguns trabalhos colaborativos, vamos entrar nisso daqui a pouquinho, mas eu quero que antes disso, você que está ligado aí, por favor, dê uma curtida, compartilha, fortaleça o nosso podcast aí, 4Ls, no YouTube, no Instagram também, e lá você vai encontrar a playlist do programa Balangando Beijo, será uma honra, tá bom? Vamos interagir, comentem, podem criticar, podem fazer o que vocês quiserem aí nas redes sociais, que a gente está aberto a tudo, tá bom? Inclusive, sugestões e opiniões. Muito bom sempre ter o feedback de vocês. Ô, Cris, eu queria começar com você. Esse bate-papo vai ser de uma forma bem tranquila, porque eu acho que do mesmo jeito que os espectadores, eu também não te conheço tanto assim. Então, você podia começar falando um pouquinho sobre a sua origem, esse Fornaciari, de onde vem e tudo. Pois é, Fornaciari é um sobrenome que vem da palavra forno. A minha família originalmente veio da Itália. Era uma família que trabalhava numa olaria, então era uma fábrica de tijolos que durante a guerra veio para o Brasil. Então tem toda uma história muito interessante dos meus ancestrais, por parte de pai, né, que vem da Itália, e por parte da minha mãe, é uma família bem miscigenada, que meu avô, pai da minha mãe, era um negro retinto, e a minha avó, uma indígena. Então, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho ali, essa mistura bem brasileira, né, Chico? Sim, somos todos caramelo. Somos todos caramelos, né? Não existe pureza, né, racial no Brasil. Acho que isso é um mito. Qualquer pessoa que quiser falar que é pura no Brasil é porque está ignorando alguma parte aí da sua ancestralidade. Ou é um estrangeiro que conseguiu nacionalidade. Ou por aí, né? Mas então, bom, aí eu então tenho essa origem, eu cresci em Ouro Preto, então eu fiquei lá toda a minha infância, fui embora de lá aos 13 anos. E Ouro Preto, Chico, você sabe, né? É uma cidade muito cultural, Sim. é uma cidade que tem uma história com as artes muito forte, o barroco, né? A FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto, que é uma fundação muito antiga. Então lá começou meu interesse pelas artes, muito por conta dos meus pais, que me colocaram desde muito pequenininha para fazer aula de pintura, aula de balé clássico, aula de piano, aula de teatro. Então eu era aquela criança que ficava indo de uma aula de arte para outra. Privilegiada, né, Cris? Super privilegiada. Nossa, maravilha. Foi uma oportunidade de ter contato com várias linguagens. Aí depois, aos 13 anos, quando eu vou para BH, eu começo a optar cada vez mais pelas artes vivas, né, que a gente chama hoje, que são as artes do corpo, que é o teatro, a dança e a performance. Então, eu acho que vem muito daí o meu interesse pelas artes corporais, né, de verdade mesmo. E aí a sua formação é em dança, a sua formação Então, acadêmica? tem essa questão, eu sou formada em Direito, atuei como advogada por 9 anos, mas paralelamente eu fiz as duas formações. Eu fazia Direito de manhã e teatro universitário na UFMG à noite. Eu fazia Direito numa privada, que era a Faculdade Milton Campos, e teatro à noite na UFMG. Então, assim, de manhã no Direito eu era a hippie, e de noite no teatro eu era a patricinha. Entendi. Eu sempre fui essa pessoa, assim, que ao mesmo tempo que não tive um lugar fixo, muito definido, eu conseguia transitar em todos esses ambientes. E era isso tudo, né? E era isso tudo, e era porque eu queria mudar o mundo, Chico. Quando eu era adolescente, eu via as injustiças sociais e eu queria transformar a minha realidade. E eu achava que o direito ia me dar ferramentas para eu transformar o mundo. E eu fazia teatro porque eu amava.
Então, assim, e na verdade eu achava que o teatro ia me ajudar como advogada para eu ser mais convincente, sabe? Para eu convencer o Segurar na juiz, oratória, né? segurar na oratória. Só que o jogo foi virando, Chico, e a arte foi me tomando. Eu fui cada vez me apaixonando mais. E os direitos humanos, que é a parte que mais me interessava no direito, foi se juntando à arte. Então, eu comecei a ir por esse campo de uma arte mais engajada socialmente, Sim, de uma arte que não é só arte pela arte, mas que é uma arte que busca trazer para próximo de mim quem está mais nas margens. Então, por isso, trabalho com a terceira idade, o trabalho com as mulheres, o trabalho em presídios, trabalho com os indígenas. tá. E aí vai, né, gente? O resto é história e nós vamos saber dessa história toda aqui. É engraçado isso porque quando eu fui fazer meu primeiro vestibular também, eu tinha certeza do que eu não queria. E aí eu fiz um vestibular para o que eu não queria em função do mercado. Porque eu tinha aquela coisa de, não, preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro, não sei o quê. E nunca consegui ganhar dinheiro. Então eu falei, já que eu não consigo ganhar dinheiro, não sou empreendedor, eu vou ser feliz. E aí... tem essa história, né? No seu caso, o Pernilonguinho Azul da Arte te picou muito cedo. Muito cedo. E, enfim, não tem vacina. Não tem. Você poderia ser uma exímia advogada, mas ia chegar em casa e ia dar uma dançadinha. Não, e olha que engraçado, eu atuava num escritório de direito do entretenimento, ou seja, prestando assessoria para o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro, festivais de dança, festival de circo, artistas trabalhando com direito autoral. Meu escritório faz assessoria do Milton Nascimento, onde eu trabalhava, né? Desculpa aí, né? Né, assim, Milton Nascimento, Skank, grandes nomes da arte mineira, principalmente da música. Foi aonde eu me encontrei. Então, mesmo quando eu advogava voltado para a cultura, né? Então, Cris, eu vou entrar um pouco nisso porque, assim, você sempre foi do alto clero. O que você quer dizer com isso? Na ponta da pirâmide ali, porque, por exemplo, você atuou durante quanto tempo como advogado? 9 anos. 9 anos. Então, você não chegou no Milton Nascimento no primeiro ano, né? Ou você já foi para um escritório fazer e pá. Eu fui para o maior escritório, na verdade, só tem 2 atualmente, e bons, grandes em Minas, né? E o maior foi onde eu fui trabalhar. Eu dei muita sorte, porque eu conheci a dona desse escritório, eu não era sócia, eu era só uma funcionária, mas eu conheci a dona porque todos os advogados desse escritório eram artistas. Tá Então legal. eu a conheci por conta do teatro. Sim, achei que era tráfico de influência, mas não se sendo, não tira o seu mérito, porque você só ficou 9 anos por competência. Exato, não, a gente chegou a publicar livros juntos, sabe? Tem uma bíblia do direito autoral e do manual de práticas jurídicas para gestão de eventos que a gente publicou junto com esse escritório. Posso até falar o nome aqui, que eu sou muito grata a eles, né? Que é o Drummond e Nelma Advocacia. Então, assim, é um escritório que tá ali para pensar esse lado burocrático para o artista. O artista não pensa nisso, né, gente? Só A gente só criar, vai. né? A gente só vai. Então é E em se indo, antes de você advogar e durante o seu tempo de teatro e dança, não sei o quê, você foi pro palco, você foi pra... Sempre. Ó, lá em Ouro Preto é incrível porque tem os registros. Eu muito pequenininha dançando naquele palco da Casa da Ópera. Então eu apresentava... Você tem registros disso? Tem registros disso em vídeo, aquelas fitas antigas VHS. Tem. Foto, tem tudo. Eu posso te mandar depois para você colocar na coleção aí do podcast. Vamos colocar. Porque isso é um texto legal. Lembra o programa que tinha da Tia Dulce? Não sei se você lembra. Foi o primeiro show da minha vida. Então, tem eu dançando lá aos 8 anos, sabe? Então, assim, a minha vida já era artista. Era uma Dulcinete, né? Tinha chacrete, você era uma Dulcinete. Era Dulcinete, assim. E minha mãe incentivando muito. Minha mãe e meu pai, sabe? Sempre incentivando. Legal isso. Isso é muito legal. É uma coisa rara, que a gente não vê isso muito. Por isso que eu tô te falando do alto clero, porque pelas informações que você me deu, me parece que a sua família era uma pessoa... Era diferente do senso comum. Pessoas mais, como é que fala? Mais bem informadas e mais abertas a essas coisas, né? Porque normalmente quando uma filha dança, ela é bonitinha quando tem 5 anos, que tá de tchutchu, que o pai vai lá, entendeu? 14 anos, minha filha, preparar para vestibular e
principalmente, né, no topo da pirâmide aí, é medicina, direito, né? Os pais não querem que a filha seja bailarina, né? É exceção mesmo. Ah, meus pais, eles são fora da curva, realmente, assim, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai foi uma figura que era militante, na época da ditadura foi preso, foi exilado, sabe? Então, tá na minha veia essa coisa de lutar pela democracia, de ir através das artes. Minha mãe, com 17 anos, ela era aquela pessoa que põe as músicas na rádio, a única rádio de Divinópolis que tinha na época. Ainda estamos aqui. Exato, com 17 anos, minha mãe que escolhia as músicas, né, da rádio, pensa bem, isso numa cidade do interior, e ela conheceu meu pai, essa história é boa, porque minha mãe amava o Chico Buarque de Holanda, ela era louca com o Chico Buarque, e meu pai se parece fisicamente com o Chico, gato, tá, meu bem? Tem aquele olhão azul, aquele cabelo... E a mistura foi muito feliz, né? Porque você também faz jus aí a essa gatice. Obrigada. Mas aí vai vendo a história, tava os dois numa república lá em Ouro Preto, numa festa, aí minha mãe assim, pá, bateu o olho. O Chico Buarque foi correndo, Chico, eu sou sua fã e tal. Aí meu pai, olha, obrigada, mas eu não sou o Chico, eu também adoro ele, mas eu não sou o Chico. Daí eles começaram a conversar, 6 meses eu tava na barriga da minha mãe. Nossa, como é que eles se chamam? Minha mãe se chama Maria Cristina, meu nome é em homenagem a ela, e meu pai José. Maria Cristina e seu José, muitíssimo obrigado. E um salve aí para Chico Buarque também, que foi o motivo, né? Eu já contei essa história para ele. Num lançamento de livro, eu contei pro Chico. Eu falei, Chico, eu só existo porque você existe. Aí ele, mas como assim? Aí eu contei, né? Falei, olha, se você não fosse famoso, minha mãe não te conhecesse, te amasse, talvez ela não ia puxar papo com meu pai e eu não ia estar aqui. Aí ele falou, olha, eu já ouvi muita história de fã, mas essa é a melhor. É, gente, isso é muito, né? Você tá muito hypada, Cris. Muito mesmo. Fala, porra, existência eu devo a Chico Buarque. Isso não é para mortais comuns, não, tá? E aí, é uma trajetória de sucesso e de realizações profissionais incríveis, né? Assim, é uma sequência de ações bem-sucedidas que, depois de muita coisa, você chega a Viçosa. E aí, como é que se deu esse traslado aí de da onde que você tava para onde que você veio? Um cotô. Então, eu acho que realmente é uma trajetória, assim, muito feliz, sabe, Chico? Eu tive muitas portas que se abriram para mim através do meu trabalho, do meu esforço e também oportunidades que eu acho que a vida, o Gilberto Gil fala isso, né? A vida chega com várias bandejas. Você vai escolhendo da onde você quer pegar. Eu acho que eu fui muito feliz nas minhas escolhas, né? Então, por eu ter essa trajetória nos direitos humanos e nas artes, eu comecei a dar muito cedo dar aula. Eu trabalhava em presídios, o meu mestrado foi comparando projetos de arte em presídios da Inglaterra e do Brasil. E aí depois eu fiquei mais 3 anos na Inglaterra, depois que eu terminei o mestrado, continuando trabalhando em presídios, porque eu acredito que, para o sujeito se ressocializar, ele precisa conseguir se ver de outra forma. E a arte traz isso para a gente, né? Quando você produz uma obra, você se sente orgulhoso daquilo, você começa a se ver como um ser humano e não como aquele estigma de um crime que é colocado. Então isso foi me levando para a faculdade de educação da UFMG, onde eu fui professora substituta. Lá também a gente tem um projeto com os indígenas, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Até eu vir fazer primeira vez que eu vim em Viçosa foi quando a Pina Bausch, que é uma grande coreógrafa alemã, morreu. Foi em 2010, se eu não me engano. O Departamento de Artes e Humanidades, o curso de dança, fez um grande evento de amplitude nacional para homenagear a Pina Bausch. Eu nunca tinha ouvido falar de Viçosa, nunca tinha ouvido falar da UFV. Eu dava aula na época na UFOP como substituta e falei, vou lá nesse evento porque realmente a Pina Bausch a gente tem que homenagear. Chico, quando eu cheguei aqui em Viçosa, eu entrei no campus, eu arrepio até hoje de lembrar. Me deu uma coisa, sabe quando parece que você sente que você está num lugar que vai ser importante na sua vida?
eu entrava aqui, aquilo me deu assim, eu falava, nossa, que universidade é essa? As Quatro Pilates trazer um portal. Que campus é esse? Eu fiquei hospedado, eu aluguei um quarto de uma aluna da dança na Rua dos Estudantes, ali naqueles prédinhos azuis que tem. Sim. Ela ia ver a família em casa, eu fiquei ali. Ali eu já me senti, eu falei, gente, tem alguma coisa nessa cidade que tá me tocando, Caverna sabe? do Dragão. Exato, e o evento foi maravilhoso, foi um evento assim com apresentações orais, né, de trabalhos muito interessantes, as professoras que organizaram, muito antenadas, sabe, com os assuntos contemporâneos, e eu olhei e falei assim, nossa, eu quero voltar aqui, eu quero dar aula aqui. Passaram-se 4 anos, exatamente 4 anos, eu acabei meu doutorado, fiz o concurso e passei aqui. Então, tem 10 anos que eu estou aqui e eu me sinto uma privilegiada. A cada dia que eu ando nesse campus, que eu entro no departamento, a estrutura que a gente tem, a dedicação dos estudantes, sabe? A gente tem 80% dos estudantes não são de Viçosa. Sim. Isso é problemático por um lado, porque eu acho que cada vez mais a gente quer a comunidade viçosense na universidade, e isso ainda não é uma realidade como a gente deseja. Mas, por outro lado, o que acontece? Um estudante que vem de fora para Viçosa para estudar, ele está por conta disso. Então, é uma dedicação muito grande que eles têm. Né? Então, é um prédio onde respira vida, sabe? Onde os estudantes estão o tempo todo criando. Tem os grupos independentes que eles mesmos criam, eles não ficam esperando a gente, professor, falar o que eles têm que fazer, eles já se organizam, eles montam um grupo, eles dirigem, eles reservam Fernando Sabino, eles fazem as apresentações. Então, assim, é um lugar muito pulsante, né? Como é que fala? Como é que eu vou... A visão institucional da dança, ela é contemporânea ou ela ainda está um pouco agarrada lá no século passado? Ela tem uma percepção da dança, como técnica e tal, ou está mais aberta para as artes do corpo? Olha, Chico, isso é uma pergunta importantíssima que você está fazendo. A gente teve uma banca ontem, onde a gente falou muito sobre essa interdisciplinaridade das artes. Claro, a dança é uma área, é uma linguagem específica. Certo. Ali vão ter conteúdos que as artes visuais, o teatro, a música não vai abordar. Você só vai ter realmente no curso de dança. Mas a gente percebe a realidade, principalmente na licenciatura, quando você vai para a sala de aula, o professor ele vai ser responsável pelas 4 linguagens artísticas: teatro, dança, música e artes visuais. Então, a gente está tentando cada vez mais modernizar essa estrutura curricular do curso para que ele possa dar conta disso, né? Então, a gente tem hoje lá, por exemplo, um mini teatro, um teatro de bolso, com toda a estrutura para se trabalhar iluminação. Então, a gente pode trabalhar isso como profissional. Você não precisa... gente, licenciatura, para quem não sabe, eu vou fazer um adendo rapidinho aqui, é para quem se prepara para dar aula. Isso. Né? E o bacharelado, a diferença que o bacharelado, por exemplo, eu fiz bacharel em artes visuais, então eu sou um profissional liberal que eu posso atuar, mas não posso dar aula. Exato. Se eu quiser dar aula, eu tenho que fazer uma licenciatura. Então, esse curso, ele prepara professores. Isso. E para você ser um professor, você não precisa saber... Aliás, você precisa saber, mas você não precisa ter um atitite com cambré em arabesque, né? Exato. Você não vai ter que levar o pé na cabeça para saber conduzir os estudantes a terem uma boa performance na área de dança, né? Mas o que acontece é que aqui a gente tem as 2 modalidades, Chico. A gente é uma das poucas universidades no Brasil que oferece ambas modalidades. Então, os nossos alunos geralmente fazem as 2. Eles saem bacharéis e licenciados. Legal, muito bom. Bom, gente, fica a dica aí, ó, para você que gosta, que dança e que mesmo que você não seja um exímio bailarino e que não tenha um espacate negativo com mais de 180 graus, você pode ser um professor de dança e a performance foi uma abertura muito grande para isso, né? Usar o corpo. Muita gente confunde, eu vou pedir licença, Cris, e fazer mais um adendo aqui. A performance, gente, dentro das artes visuais, ela é uma linguagem própria. Então, assim, a gente vê em editais as pessoas, o edital oferecendo a dança / performance.
A performance ela é uma linguagem independente. Ela pode se utilizar da dança, ela pode se utilizar do teatro, mas ela é uma linguagem em si. É igual desenho, pintura, escultura, existe performance. E de uma maneira muito rasa, para vocês entenderem performance, é como se o seu... Você me corrija se eu estiver errado, fazendo um favor. Tá. A performance, para mim, é como se, fazendo um paralelo com a pintura, é como se o seu corpo fosse uma tela em branco e as suas ações fossem as cores e as tintas que você está aplicando naquela tela. Perfeito. É isso? Uhum. Então, assim, você não precisa dar 500 piruetas com o pé lá em cima para ser um professor de dança ou para ser um performer. Você precisa só entender alguns quesitos aí e se jogar. Então, se você gosta, a Universidade de Viçosa é uma oportunidade incrível para isso, né? E você vai ter o privilégio de ter aula com essa menina aqui, meu filho, que é... Vamos entrar um pouco mais nessa história profissional sua, Cris. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre a relação academia e cidade. Eu sempre pergunto isso para os profissionais que são da universidade, porque do mesmo jeito que eu acho que as Quatro Pilastras ela é um portal que te leva para a caverna do dragão, você não consegue sair, ela também ela é um muro invisível muito grande para determinadas coisas. Como é que você enxerga esse diálogo ou essa antítese da cidade versus universidade? Nossa, pergunta difícil, Chico. Eu gosto assim. É porque eu acho que a universidade tem um lugar muito central aqui em Viçosa, né? Quando a gente percebe o entorno, não tem grandes empresas, não tem grandes empreendimentos ocorrendo. Então, a cidade ela vive muito em função da universidade. Porém, paradoxalmente, é isso que eu acabei de falar. Essa cidade não está lá dentro, ela não se reflete lá dentro. Então, acaba gerando, de alguma forma, eu percebo assim. é, não é um ressentimento, acho que essa palavra é pesada, mas é como se fosse um medo, sabe? Eu acho que a cidade, para mim, ela tem uma relação de síndrome de Estocolmo com a universidade. Uhum. Você não acha? E porque, assim, o contrário também acontece. Eu vejo isso, e eu já conversei com outras pessoas, que, por exemplo, Viçosa tem uma faculdade de arquitetura, tem agronomia, tem floresta, tem um monte de coisa. E a gente não vê, tem projeto de extensão horrores, mas a gente não vê essas coisas acontecendo na cidade. Não tem um projeto, por exemplo, de arborização urbana, no que diz respeito, vamos falar em agronomia, não sei o quê. E aí, normalmente, os trabalhos acontecem de forma homeopática ou então de interesse particular de uma das partes. Sim. Por exemplo, um trabalho de extensão que vai numa zona rural fazer um trabalho, acabou, beijo, me liga, me segue no Instagram. Não tem uma sustentabilidade nisso. A nossa realidade lá na dança talvez seja um pouco diferente dos outros cursos. Vou te falar por quê. A nossa extensão ela é muito voltada para a comunidade, né? Acho que todo projeto de extensão tem que ter esse braço. Mas no nosso caso, a gente tem projetos, por exemplo, na APAC aqui de Viçosa. Eu fiquei 4 anos lá. A gente parou durante a pandemia e agora estamos retornando, né? Com o projeto no Lar dos Velhinhos também, a gente ficou 4 anos indo lá toda semana, realizando atividades de yoga, de alongamento, de trabalho com a memória, com a performance. Paramos durante a pandemia, estamos retomando. Olha, sejam muitíssimo bem-vindos de volta, tá? Pois é, tô louca já para conseguir bolsa, né? Porque a gente também precisa viabilizar para os estudantes. Não dá para os estudantes terem esse trabalho, porque é um trabalho. É um compromisso, né, Lô? Isso é sério, né? Eu vou em todas as sessões, mas eu também não posso ir sozinha, porque a extensão precisa ter o estudante, né? Mas assim, a gente desenvolve trabalho com a APAI, né? Desenvolve trabalho muito com os moradores da região rural de Viçosa, né? Com os congados, reisados. Então, assim, eu acho que a gente tenta fazer com que a gente vá até esses lugares, mas eu acho que faz falta também trazê-los para a universidade, sabe? Então, por exemplo, a PAI agora tem um ônibus que a gente conseguiu da prefeitura que leva
as crianças para terem aula de dança dentro do prédio do departamento de artes. Outra vivência, né? Exato, porque você desloca do espaço, você traz para a universidade. Porque, às vezes eu já vi pessoas perguntando assim, uai, mas pode entrar na universidade? Eu não sou aluna, eu posso entrar? Né? Então isso é importante, esse trânsito, eu acho que isso facilita. Exatamente. Um trânsito numa via de mão dupla, né? De mão dupla. Exatamente. Agora, isso que você comenta, por exemplo, da parte da urbanização, né? Por que não trazer esses estudantes que estão lá na arquitetura para atuar na cidade, para pensar o planejamento? Porque eu acho Viçosa uma cidade que tem um crescimento muito grande, assim. Você passa um dia numa rua, daqui a um mês está subindo um prédio ali. Parece São Paulo. Parece Com São os mesmos Paulo. problemas de São Paulo, só que com características coloniais. Cresce, mas não evolui, né? É bem provinciano, Viçosa. E às vezes eu falo isso, o povo briga comigo, mas enfim, não vou mandar essa questão, não. Tem uma diferença, assim, é uma cidade universitária, mas eu acho que parece que não deixou de ser Exarrave até hoje, assim, sabe? A UFV vai fazer 100 anos, ela foi fundada pela Escola Superior de Agronomia e Veterinária, mas, gente, isso já tem 6 anos, a gente já tem vários cursos de humanas, a gente já tem outras áreas, e a coisa continua muito voltada para as agrárias, né? Você vê a Semana do Fazendeiro, que acabou de acontecer agora, então, enquanto lá em São João del Rei a gente tem inverno cultural com 1000 shows, oficinas, na UFMG, Festival de Inverno da UFMG, o FOP, né, com outras atividades, aqui a gente ainda fica muito presa a essa questão do agro. Que não é problema nenhum. Mas não precisa ser monopólio, né? Acho que poderia ser o único. Abrir um pouco mais. Aproveitando o ensejo, já que a gente está falando de eventos. Eu acho maravilhosa a Semana do Fazendeiro, tá? Eu acho que é um evento incrível, uma troca de saberes. Exatamente. Né? Não, fundamental. Mas eu sinto falta, assim. Se eu pudesse, eu traria mais coisas da área cultural para esse evento, né? Bom, eu quero estender um pouco mais esse assunto, mas por enquanto eu quero pedir para você que está assistindo aí, curtir, compartilhar, dar um joinha, faça comentários, nos siga nas redes sociais, o YouTube, Instagram, 4Ls Filmes, e é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Vamos, que o show não pode parar. Então, Cris, aproveitando a deixa em relação a eventos, em doses homeopáticas, mas está se fortalecendo, acontece também a Semana de Arte. Eu quero te fazer um convite oficial aqui, porque aí se você não aceitar, o povo que está te vendo aí já vai. Você está me convidando para te convidando, formalmente. Claro que eu aceito, meu bem. Vai ser uma honra. Nossa. Vai ser uma honra para mim, né, como curador da Semana de Arte, e para o evento ter uma artista do seu quilate nos dando a honra lá de apresentar o seu trabalho. Como que você falou, é uma coisa muito difícil. Eu estou fazendo isso aos trancos e barrancos, porque esse ano, me parece até agora está tudo ok, eu vou ter a ajuda da Secretaria de Cultura, né? Ótimo. E vai acontecer em outubro, então agendem-se. E aí, nesse sentido, você teve uma transição da dança para performance? Então, Chico, como é que foi isso? Quando eu entrei no Teatro Universitário na UFMG, eu era muito da dança, né? Eu tinha feito pouca coisa de teatro, mas eu entrei mais com a questão da dança. E aí, na hora que eu cheguei no teatro, me incomodava muito essa coisa hierárquica do teatro, que assim, tem um diretor que te fala onde que você fica, que hora que você vai olhar para lá, qual que é o seu tom de voz. Aí agora, tudo é muito marcado, o texto não é seu, é um texto de um dramaturgo que escreveu. Então, tudo é de fora, nada era meu, nada era eu. Eu não podia criar quase nada, sabe? E eu contenho essa coisa muito, né? Você conheceu a história aí do meu pai, da minha mãe, então essa rebeldia, né? Uma identidade muito forte. Eu comecei a me incomodar com isso. Eu falava, poxa, mas eu também quero criar, eu também quero poder ser dona da minha arte, do meu corpo, do que eu vou falar. Então foi ali que eu fui começando a entender que a performance me daria esse caminho,
Porque a performance, se a gente for diferenciar a performance e teatro, a performance ela é isso, ela é o contrário no sentido de o teatro ele te propõe uma outra dimensão, ou seja, você entra ali na caixa cênica, o palco deixa de ser palco e vira um palácio, ou vira uma floresta, ou vira uma coisa do século II, né. Então ali te transporta para uma ilusão, e a performance não, é o real. Eu tô aqui com meu corpo, Cristina, com a minha idade, mãe, mulher, né, então a performance ela te dá uma agência, que o teatro ele propõe o que você fala não é uma fala sua, é uma fala do personagem, o seu figurino não é seu, é o figurino do personagem. Então eu acho que a minha transição foi se dando por conta dessa vontade de assumir quem eu sou. Autonomia, né? De E de falar das questões que me afetam, né. Uhum. Então, por exemplo, essas questões sociais, elas são a base do meu trabalho como artista, não só como professora, pesquisadora, mas também como artista, né. As minhas performances, elas tratam de, questões que estão acontecendo na realidade que eu vivo. Sim. Né, então, por exemplo, eu trabalho muito, como eu venho repetindo várias vezes, em presídio. E aí em 2016, não sei se você se lembra, teve uma rebelião num presídio em Manaus, aonde 51 recuperandos, que eu não gosto da palavra detentos, eu acho que eles são recuperandos. 51 recuperandos foram mortos pelo Estado, né. E aí eu propus uma performance falando sobre isso. E aí eu peguei esses sacos pretos, que são os sacos onde o Estado coloca os corpos, né, de quem é morto em chacina, enfim, que são mortos de forma violenta, que muitas vezes são decapitados, enfim. Uhum. Então a performance era simplesmente isso, Chico, eram os corpos dentro desses sacos, colocados em locais aonde a gente sabe que houve violência. E quais que são esses corpos que estão no presídio? A gente sabe que eles têm um gênero, eles têm uma cor, eles têm uma raça. Tem tem até um lugar geográfico, né? Na Tem, cidade. sabe? Então aí, por exemplo, eu fiz essa performance em Salvador, aonde que a gente fez? Na Barra, que era onde chegavam os navios negreiros, ou seja, um lugar que impregnado de uma memória muito dura. Sim. E esses corpos são os mesmos até hoje, né? A gente pode comparar uma cela de um presídio com um navio negreiro, com um quarto de empregada, são os mesmos corpos. Só o metrô. O metrô, o ônibus lotado de trabalhador no fim do dia é um navio negreiro contemporâneo. Exato. Então, assim, essas questões me tocam, Sim. né? E eu não achava uma peça que falava disso, eu não achava um diretor que falasse disso. E eu queria falar disso. Então eu falei, bom, então eu vou criar em cima das coisas que eu quero. Olha, eu entendo a performance, eu acho que a performance está pra gente hoje igual a fotografia estava quando ela aconteceu. Os artistas não entendiam, não aceitavam, porque achava que ele era o elo entre o divino, né, o subjetivo e o real, e a fotografia veio para mostrar que aquela máquina retratava o visível muito melhor do que a mão humana, do ponto de vista de verossimilidade, né, de verossimilhança. E hoje em dia, a performance também está num lugar que as pessoas não entendem muito, né? As pessoas ainda não têm muito repertório para entender performance, e tem muito performer achando que fazer performance é só ficar pelado ou então dublar Carmen Miranda. E é uma linguagem que tem todas as camadas e tem uma densidade, uma profundidade muito grande, tanto quanto todas as outras. Nesse sentido, existe alguma linha de condução dos alunos? Obviamente que sim, para o entendimento da performance como uma linguagem independente das outras, e que, por exemplo, leva em conta tudo isso, né? Regionalidade, e tem vários porquês de ser, e você não precisa colocar uma perna aqui e nem ter um espacate negativo para fazer performance, porque é muito mais importante a poética do que a estética nesse sentido, né? Sim, totalmente. A gente trabalha no curso de dança a performance numa disciplina que está ligada com filosofia. Então, a gente tem vários autores que a gente lê
São filósofos, desde os filósofos clássicos até os mais contemporâneos. A partir dessas leituras, a gente assiste vídeos de performances que são marcos mesmo na história, né? E aí os meninos começam a olhar para a realidade deles e falar, nossa, o que eu posso retratar, aonde que alguma coisa aqui pode se transformar através da minha atuação como performer. Então vem muito nesse caminho, sabe, Chico? Até tem pessoas que já me perguntaram assim, mas Cris, toda performance tem que falar de problema? Toda performance tem que falar de alguma questão, né, que precisa ser melhorada? E não é isso, né? A gente teve recentemente essa disciplina, uma performance que foi muito divertida, que a gente colocou na entrada da Biblioteca Central um jogo de amarelinha. Então, a pessoa entra ali cansada, estressada para estudar, e a performance justamente leva ela para um outro lugar. E aí entra uma questão relacional, né? A pessoa vira um coautor do trabalho sem nem ter a intenção de sê-lo. Exato. Sem o Não é? corpo desse participante, a performance não acontece. Ela não E acontece. ela faz aquilo de uma maneira voluntária, que tem aquele ímpeto, você vê uma amarelinha, Exato. você vai pular. Exato. É óbvio que ela não sabe que ela faz parte da performance, mas o performance já contava com isso. Exato. Então, a performance, ela é uma receitinha de bolo, né? Você pode criar uma performance para outro performer executar. Nem sempre o corpo do artista vai estar na performance. Ele pode criar um ambiente, uma proposição para ser ativada por outros corpos. Né? Mas eu acho... Quase como uma instalação. A performance ela está próxima da instalação. Por isso que a gente fala, às vezes, que é mais fácil você conceituar o que não é performance do que você falar numa caixinha o que é. Exato. Porque a performance ela é uma arte híbrida. Ela trabalha ao mesmo tempo com a instalação, com as artes visuais, com a música, com a dança, com a projeção, com o cinema. Ela não está sozinha, até com a escultura. Fotografia, tudo. Fotografia, né? Então a performance ela se vale do que está ali à mão, né? O artista ele vai pegar tudo que está ao alcance dele para falar do que ele interessa, né? Sim. E a gente tem trabalhos muito legais acontecendo lá no curso de dança, né? Mas é isso, muitas vezes não são compreendidos. Então, o que a gente faz? Eu, como professora, eu acho que tudo que não é compreendido, afasta. Então, se eu vejo algo, eu não entendo aquilo, eu falo, nossa, não estou entendendo, estou me sentindo burro, nunca mais eu vou querer ver performance. Então, a gente tenta evitar isso ao máximo. Então, toda a ação que a gente faz de performance, a gente prepara um release que a gente imprime e cola num papel mesmo, do lado da ação. Para ficar bem didático, né? Exato, para que a pessoa que veja, ela consiga entender o que está por trás daquela ideia, né? E aí faz um sentido para ela, e aí da próxima vez ela já se sente apta a fazer essa leitura, né? Isso é muito importante para a gente por estar dentro da universidade, né? Sim, e as pessoas, tem gente que fica bravo comigo porque eu falo que da mesma maneira que só você saber ler e escrever não te faz poeta, só ter habilidade manual, por exemplo, não te faz artista. E o povo briga comigo porque eles acham que a arte, quando você fala, eu sou artista, os anjos, e não é isso, né, gente? Sem fazer juízo de valores, mas para você ser um gari, para você ser uma manicure, você tem que fazer curso. Claro. Então não adianta só ter talento. E aí acontece uma banalização, porque ninguém discute engenharia, ninguém discute direito como advogado. Arte, todo mundo quer discutir, todo mundo tem opinião, todo mundo acha que, gostei ou não gostei, é bonito ou é feio. E isso é muito ruim pra gente como profissional, porque eu já estive nesse lugar. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um choque de realidade com 33 anos de idade. Eu vi o tamanho da minha insignificância. E aí, me caiu essa ficha de que eu tenho, graças a Deus, uma habilidade manual, mas a arte vai para muito além disso. E eu acho a performance muito incompreendida nesse sentido, porque as pessoas ficam esperando um espetáculo ou um entretenimento. E às vezes o que está sendo colocado ali, a pessoa está apontando por uma questão de tempo. Então ela só vai ficar parada ali durante 4 horas. Você não precisa ficar ali 4 horas vendo uma pessoa parada. Com 2 minutos você já acessou a performance, né? Mas com 2 minutos a pessoa também
já cria um repertório de negatividade. Ai, qualquer um pode ser artista. Eu falo que qualquer coisa pode ser arte, mas a arte não pode ser qualquer coisa. Eu queria que você me falasse a respeito dessa banalização que vai para além das artes visuais e da coisa, por exemplo, para a música. Hoje em dia você não precisa nem saber a diferença entre prosa e soneto para falar que é compositor, né? Você fala ou para rimar com amor, e as pessoas tendem a achar que um artista bem-sucedido, ele só é bem-sucedido do ponto de vista financeiro. Como que você vê esse panorama sobre a abertura que a arte contemporânea deu, mas ao mesmo tempo esse contraponto das pessoas não acessarem tanto e não terem repertório para entender? Bom, você sabe que eu sou fã do funk, né? Eu tenho um livro publicado sobre o funk, eu fui pesquisadora sobre funk durante 4 anos. E quando você chega, hoje nem tanto, mas na época que o funk começou a surgir na periferia do Rio de Janeiro, ele era feito por pessoas que nunca tinham estudado música aqui. Samba. Eu acho isso maravilhoso. Eu não acho que isso é um problema, sabe? Eu acho que, pelo contrário, democratiza, sabe? Eu acho que a academia tem um olhar muito pejorativo com o artista que não estudou. E eu não acho que o artista que não estudou deixa de ser artista. Eu acho que ele vai propor algo que talvez o modo dele falar sobre essa arte vai ser diferente. Ele vai expor essa arte em um outro espaço, né? Talvez ele não vá para uma galeria de arte, mas ele está num mercado, ele está expondo numa feira local. Então, eu acredito muito que a arte ela vai além do academicismo, né? Sim, quando eu falo de conhecimento ao curso, não é só da academia. É de um preparamento, por exemplo, no meu caso, até antes de eu entrar na academia, e até hoje, eu sou autodidata na minha técnica, entendeu? Mas buscar conhecimento, por exemplo, pode parecer muito triste isso que eu vou falar, mas assim, ninguém fala que é chefe de cozinha. Eu posso cozinhar muito bem, mas ninguém fala que é chefe de cozinha sem aprender sobre as questões daquele alimento, de como que um combina com o outro. Ninguém fala que é engenheiro. O cara pode ser um exímio mestre de obra, mas ele não fala que é engenheiro e ele constrói uma casa muito melhor do que um engenheiro. Estou entendendo. Eu acho que são lugares diferentes, né? Eu acho que são formas de produzir diferentes, né? Mas isso vem muito de um pensamento colonial, sabe? Que chegou aqui no Brasil e falou, olha, a arte é isso, a arte é esse tipo de pintura, a arte é esse tipo de escultura, sendo que os indígenas que estavam aqui já estavam produzindo arte. Então, por que Mas não tinha a função de ser arte, né? Não tinha a função de ser arte. A gente chama de, por exemplo, um vaso grego, que era só para pôr água. Hoje em dia a gente entende ele como uma arte antiga, uma arte clássica. Mas ele não foi feito para ser arte. Existiu um determinado momento que a arte passou... A mesma coisa, por exemplo, a manicure sempre foi manicure. Hoje em dia tem designer de unha. E aí vira uma outra coisa. Eu acho que a arte, como a gente entende hoje, ela deu um salto que não dá para segurar só no talento, na minha opinião. E aí eu tenho repensado isso, Chico. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa visão, né? Esse olhar muito contaminado, assim, o que é arte? Então, o que o indígena faz não é arte? Depende, o que você está chamando arte? Eu acho que se não foi feito com essa intenção de ser arte, ela é um adorno. Ela só é um adorno. Aquele cocar que foi feito para um ritual, ele é feito para aquele ritual. Ele não é feito para ser contemplado ou para ser... sabe? Ele não foi feito com o intuito de ser arte. Ele foi feito com uma função, uma outra função existencial, mesmo que tenha tudo para sê-lo. Mas você entende que essa visão ocidental, ela separa o que é arte do que não é cotidiano. Então, por exemplo, um adorno, vamos supor, uma cestaria indígena, que é feita com todo um esmero, tem todo um design, né? Que é um grafismo ali, mas ao mesmo tempo que ela é essa obra de arte, ela também serve para pôr laranja. Aí ela deixou de ser arte, porque ela está no cotidiano, entende? Sendo que para outras culturas não existe essa separação. A arte e a utilização... É a vida, né? E a vida. Está no mesmo lugar. É existencial, né? Então eu acho que isso é uma visão... eu tenho pensado sobre isso, sabe? Uma visão colonizada, assim, de pensar, então, porque a definição clássica de arte é isso, né? É aquilo que não tem outra função. Então, por exemplo, se esse copo serve para pôr água, já não é arte,
porque ele tem uma utilidade. Sim, ele vai ser arte se eu, como artista, deslocar ele dessa função e colocá-lo como... No museus, para não ninguém ver meia árvore. Handmade, né? Isso, do Duchamp. Duchamp, por exemplo. Gente, olha só. É profundo, complexo e a gente precisaria de mais umas 3 horas para falar sobre isso tudo. Vamos continuar desenrolando aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se sim, curte, compartilha. Se não, xinga, reclama, critica. Mas vamos interagir, tá bom? Estamos aí nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, 4Ls. E conto aí com a participação e a interação de vocês, tá bom? Vamos junto. Ô, Cris, lógico que algumas coisas polemizam, porque, como a gente estava conversando em off, eu acho que na área de humanas, a arte é a mais humanas de todas. Então, eu posso usar medicina para fazer arte. Eu posso usar tecnologia para fazer arte. Mas o médico não consegue, às vezes, lógico que ele pode usar da arte também para fazer medicina, né? Mas ele não vai trocar um olho de lugar igual Picasso só porque... E aí, o que eu quero dizer em relação a essa coisa de só de saber ler e escrever não te faz poeta, é o seguinte, a gente sabe quando uma pessoa está compondo e ela usa, vamos chamar assim, uma linguagem coloquial, por exemplo, a Adoniran Barbosa, que fala, nós fumo e não encontremos ninguém. Ele tinha uma intenção nisso. E tem um artista mais contemporâneo, que eu vou falar só as iniciais, Zezé de Camargo e Luciano, que fala, eu saio para fora, ela chama para trás. Ele não sabe que ele tá fazendo uma redundância ali. Não tem jeito, você só sai para fora, né? Só sobe para cima. Desce para baixo e... Enfim, nesse sentido que eu acho que, sem fazer juízo de valores, não é menosprezar a arte indígena ou o artesanato, mas eu acho que são lugares diferentes da arte contemporânea e da arte, como a gente entende, até entrando na questão de mercado. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E que falasse também o nome do seu livro, sobre o funk, porque normalmente assim, né? Por exemplo, o samba. Muita gente foi presa, levou borrachada nas costas porque fazia samba. Sim. Hoje a gente tem o maior espetáculo do mundo, do qual a senhorita faz parte, a gente vai entrar nisso, mas é muita coisa. Então fala disso, que depois nós vamos pro carnaval e pro funk. Vamos lá. Bom, o nome do livro é Funk da Gema, de apropriação à criação por uma estética popular brasileira. Esse livro é um e-book, ele está disponível no site da Funarte e também num blog que eu criei. É só baixar o PDF, eu posso mandar para vocês, aí na edição vocês podem incluir. Sim. Tá? Nesse livro, Chico, eu abordo o funk como um movimento antropológico, como um movimento mais amplo do que só a música. Então tem, por exemplo, funk geração de renda. O que acontece num baile funk? A dona de casa vai lá vender o cachorro quente dela, né? Depois, quando acaba, tem os catadores que vão pegar as latinhas. Então é um lugar que gera renda para as comunidades. Ao mesmo tempo, o funk foi chamado pelo Hermano Viana, que é um antropólogo, irmão do Herbert Viana, cantor do Para o Sucesso. Ele chama o funk de terrorismo cultural. Por quê? Porque o funk ele produz algo que fica ali dentro da comunidade. Muitas vezes ele é composto, gravado e impresso no CD ali dentro da comunidade. Hoje nem tem CD mais, mas na época que a gente fazia, que eu fiz essa pesquisa, era ainda CD. Então ele blinda, de certa forma, essa comunidade do axé, do sertanejo, dessa grande mídia, do que está sendo colocado goela abaixo, né? Então, quem está ali na comunidade ouvindo o seu vizinho cantar, ouvindo o funk que foi produzido ali, ele está, de certa forma, gerando conteúdo cultural para a comunidade da comunidade. Sim. Né? Então, tem também um aspecto, né, que eu analiso jurídico do funk, né, dessas questões aí que você está falando, deles pegarem samples, né? Então, às vezes tem pedaços de músicas que são colocadas e são mixadas ali no funk. O que isso tem a ver com o direito autoral? Até que ponto pode pegar isso? E eles sabem muito bem utilizar, né, de forma que não gere plágio, que não gere problemas legais. Então, é um livro muito interessante, ele traz vários aspectos do funk, inclusive funk gospel, não sei se você sabe que existe essa linhagem do funk gospel, né?
Os gospels, os gospels, não sei nem como é, não sei como é que fala o plural, mas no gospel agora tem samba, tem tudo, né? Eu acho que eles têm uma vontade de estar no mundo, mas aí não pode, nós vamos sambar para Jesus. Que tá tudo bem. Tudo bem. Eu queria falar a respeito de uma coisa que você citou um tempo atrás e que é muito importante, que é a questão da colonização. Com o samba foi a mesma coisa, né? Com o funk não vai ser diferente, porque tenta reprimir, não consegue, a gente tá numa sociedade capitalista. E a sociedade capitalista, ela tem o poder de transformar qualquer coisa em produto. Você vai em Nova York agora, você compra souvenir de Torres Gêmeas. Sim. Entendeu? Então, com o funk não é diferente. Com o cabelo nevado não é diferente. Enquanto tá na periferia, era o louro pivete. Quando vai para um salão no centro da cidade, vira um nevô, vira estilo, né? Na hora que uma pessoa famosa coloca aquele cabelo que os meninos usam na periferia, você vai fazer. Eles fazem com água oxigenada e com as coisas que compram na farmácia. Sim. 30 contos se resolve e fica bonito. Quando vai pro salão, aquilo vira R$ 500, vira R$ 1.000 no salão de granfino. E aí o mercado absorve. Com samba foi assim, né? E em se tratando de samba, qualquer parte te cabe nesse latifúndio. Ou ser branca, lourinha assim, e enfiada no carnaval do Rio de Janeiro. Ah, pois é. Na verdade, eu fui jurada no carnaval durante 6 anos, né, na comissão de frente, né, que para mim é a parte mais legal do carnaval, porque tem muito a ver com teatro. Foi no Carnaval de São Paulo, né? Então é um movimento incrível, né, Chico? Realmente, assim, Maior espetáculo da o Terra. maior espetáculo da Terra mesmo, porque tem tudo, tem música, tem dança, tem visualidade, tem criatividade, tem história, são aulas ali. Aqueles sambas enredo, eles ensinam, né? Tem aulas ali. E é muito engraçado porque no treinamento é super rígido, né? A gente fica isolado no hotel, a gente chega dias antes, ninguém pode saber nosso nome, a gente fica sem celular, incomunicável. Então tem toda uma firula, porque tem que ter mesmo, né? Uma linha de conduta de reality show, né? De Big Brother, confinado. Exato, porque antigamente o que acontecia? Havia muito assédio, né? Eles queriam pagar os jurados para dar nota boa para as escolas. Foi quando eles mudaram todo o esquema e agora só tem professor universitário, nenhum deles pode ser do estado de São Paulo nem do Rio. Tem que ser de longe, que não conhece ninguém da comunidade, para fazer um trabalho bem ético e imparcial. E aí eles falam assim: olha, na hora que a comissão estiver passando, não demonstra com o rosto emoção nenhuma. Você tem que ficar Poker face. poker face ali para não demonstrar nem que você está gostando, nem que não está, errou, não errou. Isso era muito difícil. Às vezes a emoção vinha, né? Aquela comissão com aquela bateria, tudo, e a lágrima descendo, e eu assim, ó. Mona Lisa. Sabe assim, porque não pode demonstrar realmente, desestabiliza, né? Se você demonstra para uma escola, você tem que demonstrar para todas, tem que ser muito Sim. igual. Mas as pessoas que estão ali na pista sabem que você é jurada porque você está num lugar específico ali, né? Isso, tem a torre tem 3 andares, aí no andar mais de baixo geralmente fica da música, porque eles têm que ouvir bem a bateria, nos andares de cima fica a fantasia, comissão de frente, que tem escrito o que é, qual jurado que está ali naquela torre. Certo. E eles cumprimentam, eles chegam, né, fazem uma reverência pra gente, sabem que a gente que está ali tá julgando, né? A gente responde com a cabeça de um modo discreto, mas para aí, não pode entregar o jogo, né? Se alguém errar, se tiver algum problema, por exemplo, se cai um adereço no chão, já tira ponto. Se agarra um carro alegórico, já tira ponto. Todos começam com 10. A gente só vai tirando a partir dos erros, Isso é ótimo. né? Mas é muito difícil, não? Muito difícil, porque tá todas num nível muito grande. Muito altíssimo. Então, por isso, no último ano, eles alteraram. Agora tem um critério de criatividade, que a gente pode dar 1/10. Antes não tinha isso. Era só tirar. Agora a gente pode valorizar quem ousou mais. Porque, pensa bem, comissão de frente. Quem ousa mais, quem tem saltos, tem giros, tem uma coreografia mais complexa, está mais sujeito a erro. Sim. Né? Então, a gente tem que valorizar essa ousadia, né?
Hoje em dia tem drone, né? Tem assim, coisas absurdas, assim. Eu acho que tem tecnologia da NASA. Você tem que ver, eu fui jurada em Parintins também, no Festival Meu Folclórico. sonho. Lá Meu na Amazônia, sonho. né? E lá é mais ainda desenvolvido e mais tecnológico e mais, assim, piração em termos do que eles inventam do que nos carnavais dos Rio e São Paulo. Não, você tem que ver o que que eles fazem. O ano que eu fui, tinha uma réplica do Cristo Redentor gigantesca, de 30 e tantos metros. Aí abria o coração do Cristo e descia um boi lá de dentro. Na hora que chegava no chão, saía um indígena de dentro do boi. Então, assim, são coisas maravilhosas que são produzidas nesses festivais que são a cara do Brasil, né? Eu acho, gente, e assim, é outra coisa que eu acho também que a gente tem uma síndrome de vira-lata em relação ao que vem de fora, né? Então, assim, ai, tudo que é importado é melhor, não sei o quê, bobeira. Mas ninguém deveria querer ir pra Disney antes de conhecer Ouro Preto, É. antes de ir no Parintins, entendeu? A gente precisava ser um pouco mais patriota nesse sentido e patriota cultural, porque tem tanta coisa boa. Sabe, tem gente no Brasil que nunca viu um congado, Exato. entendeu? E é ancestral, é nosso, é genuíno, né? Precisava ter mais, não sei se divulgação ou incentivo, mas eu acho que As próprias festas juninas, né, Chico, que a gente teve o prazer lá também de fazer os comentários, né, de ser comentaristas juntos nesse último arraiá que teve. É uma festa genuinamente brasileira, né? Assim como o carnaval tem a sua origem lá nas colônias, nas grandes festas europeias, que eles pegam e trazem para a nossa realidade, né? Com os nossos figurinos, com as nossas letras, com as nossas coreografias. E é muitas vezes menosprezado, né? sim. Isso é realmente uma síndrome de vira-lata que os gringos que vêm para cá ficam impressionados, né? Do tamanho, da riqueza das nossas festas, né? E você falou uma coisa sobre os 100 anos da universidade, lá se foram também os 100 anos da semana de 22, né? Sim. 103 agora. E lá tinha uma coisa muito importante que era a antropofagia, que a gente não entendeu isso ainda, já se passaram 100 anos, a gente não entendeu isso, né? Que o bom nosso é pegar tudo do mundo inteiro, ruminar e devolver para o mundo com brasilidade. É. Então, uma festinha de colheita europeia vira a nossa festa junina aqui, meu filho, e lá não tem quentão. E lá... Mas eu acho que isso está mudando, Chico. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está se empoderando, está tendo consciência da nossa riqueza cultural, do valor que a gente tem. Eu vejo isso muito refletido nos movimentos sociais, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo se ver como produtor de uma grande cultura, que uma cultura que não tem comparação no mundo, né? Estamos tomando as rédeas, né, da nossa criatividade, da nossa cultura, para nós mesmos e para o mundo, né? Eu vejo isso cada vez mais, sabe? Eu vejo muitas pessoas, assim, você vê que o turismo interno está aumentando, né? Não é só porque o Trump está dificultando o visto, não. Mas tomara esse Deus que ele dois, mas tomara que ele continue fazendo isso para ver se a gente olha para nós mesmos, né? Meu filho tá agora, nesse momento, lá no Beto Carreiro World, que é a nossa Disney brasileira, né? E tá amando, ele tá lá com minha mãe, foram passear lá, e assim, tá se divertindo muito e não deixa nada a desejar, nada, sabe? Os parques aquáticos que a gente tem aqui, com esse calorzão que a gente tem, é muito melhor do que ir lá ver um boneco cabeçudo. Mas enfim, ô Cris, eu queria saber se tem alguma coisa que você queria falar e que eu não te perguntei. Porque, na verdade, nós estamos conversando, eu nem fiz pergunta muito boba, mas... Deixa eu pensar aqui. Eu quero só falar para todo mundo ficar alerta aí, gente, porque no segundo semestre nós vamos ter 3 grandes eventos lá no Departamento de Artes, com pessoas convidadas que estão vindo, que vão agitar muito a cidade. ótimo. Então, fiquem atentos, a gente vai divulgar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Cris com CH, CHRIS, _ Fornaciari. Lembra do forno,
né, dos meus parentes lá na Itália fazendo tijolos nos fornos, porque o meu sobrenome vem dessa palavra. Então, Cris Fornaciari é o meu Instagram. E aí lá eu divulgo muitas ações que a gente faz no departamento, porque a gente não tem uma rede social do curso de dança. A gente precisaria ter um estagiário, ter alguém para cuidar, né? Povo da comunicação. A gente já tentou, mas eles também são muito ocupados, não tem um estagiário para isso. Então, fica a cargo das professoras mesmo. Então, eu estou preparando 3 convidados de fora que vão vir aí para sacudir essa cidade. Fica de olho. Hashtag fica a dica, grupo! Se você está com a gente até agora aqui, eu quero agradecer. Se você não ouviu por partes, também está tudo bem. O importante é que interajamos, que nos comuniquemos e que vocês curtam, compartilhem, critiquem, sugerem e interajam de alguma maneira conosco, tá bom? Eu tive esse prazer, essa lisonja de balangar beiço com essa assumidade aí na área da dança e que é um patrimônio para nós viçosenses ter uma pessoa dessa estirpe, né? Desse naipe, desse quilate, desse tamanho que é Cris. Obrigada. E então, Cris, eu quero te agradecer profundamente pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento, e que essa seja a primeira de muitas conversas que nós vamos ter aí e compartilhar com todo mundo. Muito obrigado, viu? Ai, Chico, eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com você. Espero que tenha sido interessante para as pessoas que estão ouvindo também. Obrigada. Eu que agradeço para você. Muita merda. Merda para nós. E que a arte não seja motivo. Valeu. Valeu. Foi? Aqui, eu acho que arrasou, negona!